gente! Como eu prometi vocês, eu vou explicar rapidinho a dúvida que vocês tiveram em relação... Eu acho que foi essa a dúvida, né? Eu não estava na aula de Lucas, então eu não sei exatamente o que ele falou que gerou essa dúvida em vocês. Mas eu vou explicar aqui o que eu prometi lá no grupo, que é a relação da tireoide, os distúrbios da tireoide, com a interpretação na avaliação laboratorial. Então, bom, basicamente, quando um paciente, você tem uma suspeita de hiper ou hipotireoidismo, você vai suspeitar, né, primeiramente pela clínica, sempre. A clínica é soberana. Vou até colocar isso daqui, porque é uma informação importante. Então, você não pede esses exames laboratoriais para todo paciente. Você só pede quando você tem suspeita de algum distúrbio tireoidiano. Então, pela clínica, você teve uma suspeita. O que seria essa suspeita? Você está com suspeita de hipertireoidismo quando o paciente chega para você no consultório queixando de tudo tá acelerado, né? Tá com muita insônia, não tá conseguindo dormir, você percebe, enquanto o paciente conversa com você, que ele tá ali com o olho arregalado, tá num estado de alerta. É como se todos os receptores adrenérgicos, ou seja, receptores da adrenalina do corpo dele, tivessem ativados ao mesmo tempo, porque tá tendo muito T3 e T4 sendo produzido. Então, sai ativando tudo no corpo do paciente. Então, você vê tremores finos na mão do paciente, o paciente fica tremendo, taquicárdico, né? Frequência cardíaca aumentada, taquipneico, que é a frequência respiratória aumentada. Você percebe que o paciente está super agitado, parece que tomou Red Bull. E essa é a queixa dele, então você suspeita de hipertireoidismo. E o contrário é na suspeita do hipotireoidismo, que geralmente é mais comum. É um paciente que está reclamando sempre de sono, vive cansado, só fica na cama, não consegue fazer as atividades dele do dia a dia, ele tem um raciocínio lento, é uma pseudodemência, parece até que o paciente está lesado, sabe? Parece até que ele tem alguma demênciazinha, porque a cognição dele está completamente comprometida. Ele pode ter lapsos de memória, ele fica bradicárdico, a respiração dele também diminui, a frequência respiratória, ele fica mais lento, ele tende a ter acúmulo de colesterol, acúmulo de mucopolissacarídeos na pele, então ele tem uma face mixedematosa, que é bem típica de hipotireoidismo, enfim, você tem essa suspeita pela clínica. Então, quando você tem a suspeita, você solicita os exames laboratoriais para confirmar. Quais são esses exames? Os exames que a gente pede em geral para o distúrbios da tireoide pode ser TSH, T3, T4 e os anticorpos, quando você suspeita de uma doença autoimune. Pode ser anti-TPO e existem outros, geralmente é o anti-TPO. Só que o T3 e o anti-TPO são para casos muito específicos. O anti-TPO especificamente para suspeita de doença autoimune e o T3 especificamente para suspeita de tireotoxicose, que eu acho que o Lucas não falou na aula para vocês não precisam saber agora. Tireotoxicose são sintomas é como se fosse uma intoxicação pelos hormônios T3 e T4. Tanto o hipotireoidismo quanto o hipertireoidismo podem causar tireotoxicose. Nada mais é do que os folículos da tireoide estão produzindo tanto T3 e T4 ou menos, né? Estão lesados de alguma forma, inflamados. Pode ser por resposta autoimune também. Os folículos estão inflamados e eles pocam. É como se eles lesionam. Quando eles pocam, T3 e T4 sai, extravasa. E aí cai na corrente sanguínea e causa esse estado de intoxicação por muitos hormônios que caíram na corrente sanguínea de uma vez. Porém, essa é a minoria dos casos. Na prática clínica, geralmente, só pedir TSH e T4 livre é suficiente. Por quê?
O TSH para eu avaliar o eixo de regulação da tireoide. E o T4 livre, porque a gente aprendeu que a tireoide, quando ela produz os hormônios tireoidianos, ela produz sempre muito T3, ou muito T4, aliás, desculpa, e pouquinho T3, porque T3 é a forma ativa. É a forma ativa. Então, a tireoide, ela é esperta, ela não vai jogar o hormônio ativado, porque senão vai sair ativando tudo. Ela joga primeiro a forma inativa e as células, quando forem precisar de hormônios, elas captam o T4, lembra? E as enzimas desiodases transformam o T4 na forma ativa. As enzimas desiodases vão ativar o T4 em T3. Então, por isso, a tireoide produz principalmente T4. E o T4 que está na nossa corrente sanguínea, que a gente avalia nos exames laboratoriais, é a sua forma livre. Então, para pedir os exames laboratoriais, basta pedir o T4, que a gente já consegue avaliar como que está a produção da tireoide. Não precisa pedir o T3, porque a tireoide produz em menos quantidade, então é mais difícil de avaliar. Ou seja, basta pedir esses dois e é suficiente para a gente definir esse distúrbio. E aí, o que vai acontecer? Esses exames laboratoriais vão dizer para a gente se a gente está em um estado de... a partir da avaliação desses exames, a gente vai saber se é hiper ou hipotireoidismo, né? Mas isso, basicamente, você já sabia por causa lá da clínica. Por causa dos sintomas do paciente. Aqui você só vai confirmar. Se for hipertireoidismo, o nome já diz. Hiper quer dizer muito. Então, está tendo aumento, excesso de produção de T4. Já no hipo, vai ter pouca. Hipo significa pouco. Baixa produção de T4 livre. Então, quando você pedir os exames laboratoriais, se T4 estiver acima dos valores de referência, você sabe que é um hipertireoidismo. Se T4 estiver abaixo dos valores de referência, você sabe que é um hipotireoidismo. E o TSH, onde é que entra nisso? O TSH é para a gente definir se esse hipo ou hipo é um distúrbio primário ou secundário. Tudo na medicina que a gente chama de doença primária significa que a doença está acontecendo ali do próprio órgão. Primário, próprio. A origem dessa doença é do próprio órgão. Toda vez na medicina, qualquer doença que eu falo que é uma doença secundária, de causa secundária, significa que outro órgão que está tendo o distúrbio e está afetando esse órgão primário. Então, um distúrbio da tireoide primário significa que é um defeito na tireoide, na produção dos hormônios tireoidianos. No hipertireoidismo primário, a própria tireoide está produzindo muito T4. No hipotireoidismo primário, a própria tireoide não está conseguindo produzir T4 suficiente. Agora, se eu estiver falando do secundário, quer dizer que o problema está lá no eixo hipotálamo-hipófise, no eixo de estimulação da tireoide. Ou o hipotálamo ou a hipófise não estão produzindo TSH suficiente. E se não está produzindo TSH suficiente, não está estimulando a tireoide a produzir os hormônios. É só isso que vocês precisam saber. É simples assim mesmo. Então, agora eu vou mostrar aqui. Esse aqui é um resuminho que eu fiz para vocês se esquematizarem isso. E eu vou mostrar de novo o eixo. Como que a tireoide é estimulada? O hipotálamo produz TRH, que vai lá na hipófise anterior, que é a adenohipófise, que produz TSH, e o TSH vai lá na tireoide e estimula ela a produzir T3 e T4, certo? Então, se eu tenho um distúrbio primário, o problema está na tireoide. Se eu tenho um distúrbio secundário, o problema está na hipófise. Então, se o problema está na tireoide, vamos supor que o problema está na tireoide, é um distúrbio primário. Significa que o TSH está sendo produzido normalmente. Então, o TSH está tudo ok. TRH está tudo ok. O problema está aqui. Então, quem é que está com o problema? T3 e T4, porque é a tireoide que não está produzindo. Então, num contexto, por exemplo, de hipotireoidismo,
Então, se for hipotireoidismo, você já sabe, né? T3 e T4 está diminuído. Então, num hipotireoidismo primário, eu tenho pouca produção de T4. Porém, lembra que isso aqui é um mecanismo de feedback. O meu corpo vai perceber que eu estou tendo pouca produção. E aí, o que o hipotálamo faz? Vai tentar estimular mais. Ele vai aumentar a produção de TRH e isso vai fazer com que a produção de TSH aumente para tentar aumentar a produção dos hormônios tireoidianos. Porém, não vai adiantar, porque a tireoide está com um problema. A tireoide não está conseguindo produzir por algum motivo. Então, nos exames laboratoriais, a gente vai ver que T4 está baixo, porém, TSH está alto, porque o TSH está aumentado, tentando aumentar T3 e T4, só que não está conseguindo. Se for um hiper, é a mesma coisa. No hipertireoidismo, eu estou tendo muita produção de T4, só que aí está tendo T3 e T4 demais. Se está tendo T3 e T4 demais, se está aumentado, tem um feedback negativo. Lembra que inibe? Então, vai diminuir a produção de TRH e diminuir de TSH para tentar não estimular a tireoide a produzir mais, porque ela já está produzindo mais por algum distúrbio que ela está tendo. Então, nesse caso, nos exames laboratoriais, eu vou ver que T4 está alto, mas TSH está baixo. Ou seja, observe como que é inversamente proporcional num distúrbio primário. No primário, a tireoide não está conseguindo produzir ou está produzindo em excesso, e aí o TSH tenta equilibrar. Então, faz o mecanismo oposto para tentar equilibrar. Então, é sempre o oposto. Um está para baixo, um está para cima. Um está para cima, um está para baixo. T4 e TSH são inversamente proporcionais nos exames laboratoriais. Agora, isso se for um distúrbio primário. Se for um distúrbio secundário, aqui está acontecendo o oposto. O problema está no mecanismo de feedback. Se o problema está nesse mecanismo de regulação, em vez de ser inversamente proporcional, vai ser igualmente proporcional. Por quê? A ideia do feedback positivo é manter um equilíbrio no nosso corpo, ou seja, se uma coisa está aumentada, a gente diminui a outra, para não estimular mais. Se uma coisa está diminuída, a gente aumenta para tentar reequilibrar, né? Então, o eixo serve sempre para manter o equilíbrio, manter a homeostase. Agora, se o problema for no eixo, não vai manter a homeostase. Ou seja, se está aumentado, vai continuar aumentado, se está diminuído, vai continuar diminuído. Então, no secundário, no hipo, vai ter pouco T4, porque é um hipotireoidismo, então está tendo pouca produção dos hormônios. E o TSH também está diminuído. Por quê? Ele tá com algum distúrbio aqui na hipófise que ele não está reconhecendo a necessidade de aumentar para tentar equilibrar. Ele está com um problema. Então, o TSH fica diminuído e T4 fica diminuído e o TSH também. E o mesmo acontece no hiper. No hipertireoidismo, T4 está alto e o TSH também fica alto, porque ele não está sabendo reconhecer a necessidade de diminuir. Ele vai continuar estimulando normalmente. E aí, isso é o que eu botei nesse resuminho aqui para vocês, que eu mandei no grupo como mensagem também. Então, na avaliação laboratorial, no hipertireoidismo, se for primário, é inversamente proporcional. Um está alto, o outro está baixo. Se for secundário, tudo está alto, porque eu estou falando de hiper. Se for hipo, no primário é inversamente, um está alto, o outro está baixo. Se for um distúrbio do eixo, está tudo baixo, porque é hipo. Deu para entender? Esse aqui é o resuminho. Então, vamos supor como pode cair na prova. Vamos supor, na prova, o professor bota um exemplo de uma paciente que ele vai dar os valores de referência, tá? Eu acho, vou perguntar ele, mas eu acho que ele põe sim, porque vocês não precisam decorar agora valores de referência dos laboratórios, não. Mas no 6º período vocês têm que saber de qual. Então, vamos supor que chega uma paciente que chegou do médico e o médico pediu TSH e T4 livre.
Aí essa paciente deu vamos supor, aumento de TSH e aumento de T4 livre. Significa que essa paciente tem hipo ou hipertireoidismo? Primário ou secundário? Eu quero que vocês me respondam aí. Então, significa que ela tem um hiper, porque eu olho primeiro para o T4 e ele está aumentado. Então, é hiper. E depois eu olho se o TSH está tentando equilibrar ou não. Nesse caso, não está. Então, é um hiper secundário. Ou seja, é um distúrbio lá na adenohipófise. É mais raro, tá? O mais comum de acontecer, de vocês verem na prática clínica, é um hipotireoidismo, é o que os pacientes mais queixam, hipotireoidismo e o primário, tá? Geralmente é um distúrbio na própria tireoide. É o mais comum. Agora, eu vou dar outro exemplo. Um exemplo um pouquinho mais difícil agora. Peraí que eu tô procurando aqui esse exemplo. Ah, tá. Vamos supor que tá T4 livre normal e o TSH do paciente é o único alterado. O TSH, ele vai estar levemente aumentado, um pouquinho acima do valor de referência. E aí, qual interpretação vocês fazem disso? Se o TSH está aumentado, significa que ele está tentando aumentar a produção da tireoide. Ele está tentando estimular mais a tireoide. O T4 livre normal significa que ainda não alterou os valores de referência. Só que o TSH, a adenohipófise, ela é mais sensível do que os exames laboratoriais. Então, ela reconhece mais rapidamente. Então, isso daqui pode acontecer em uma fase de hipo, porque TSH está aumentado para tentar equilibrar o T4 que está diminuído. Então, hipotireoidismo subclínico. O que isso significa, subclínico? Que ainda não foi diagnosticado pela clínica. Então, ainda não dá para reconhecer os sinais e sintomas e ainda não mostra nos exames laboratoriais que o T4 está diminuído, mas a gente já consegue perceber. Então, é na fase inicial do hipotireoidismo. Inicialmente, só o TSH está aumentado, o T4 ainda está normal. O hipotireoidismo subclínico, geralmente a gente não trata. Existem situações específicas que indicam tratamento do hipotireoidismo subclínico, tá? Como, por exemplo, gestação ou a presença de sinais e sintomas, porque apesar de ser subclínico, isso é uma pegadinha que sempre cai em prova de residência, ele é subclínico, o T4 ainda está normal nos exames, porém o paciente já está apresentando sintomas. Então, o hipotireoidismo subclínico, apesar do nome subclínico, ele pode ser sintomático. E se for sintomático, a gente tem que tratar. Então, basicamente é isso. Eu acho que o Lucas pode cobrar na prova perguntando essa relação do TSH com o T4 na avaliação laboratorial, para saber se é um distúrbio secundário ou primário. E isso você vai reconhecer pelos valores de referência do laboratório. O que está aumentado, o que está diminuído. Qualquer dúvida, podem falar comigo. Eu acho que assim eu consegui explicar tudo para vocês.